Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, vamos dar continuidade. Nós estamos já seguindo para o fim, então vamos lá. Hoje ontem, né, nós falamos sobre as marcas de uma igreja triunfante. Então, a igreja de Esmirna ela é uma igreja aprovada, espiritualmente rica e uma igreja fiel à sã doutrina. E hoje nós vamos ver o que é deixado, umas instruções deixadas para uma igreja triunfante. Então, Apocalipse 2, 10 e 11. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, a primeira instrução desse versículo é: o Senhor Jesus deu à igreja de Esmina algumas instruções que faria seguir em triunfo. Então, em primeiro lugar, é a letra A, não ter medo. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Então, em primeiro lugar, não ter medo. Jesus alertou a igreja para a intensificação da perseguição. Então, o que acontece? Naqueles dias, Jesus já estava instruindo eles, olha, falando assim, não tenha medo, que vocês serão perseguidos, tá? O diabo vai querer encarcerar algum de vocês. Gente, se você parar para pensar, vai dizer que não está meio parecido com os nossos dias atuais. Mas aí o que acontece? O que hoje nós estamos vendo? Jesus vai dizer assim, a própria palavra do Senhor diz, que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé. Que nos últimos dias muitos iriam negar o seu nome. Quando nós. Eu posso tirar por mim. Quando eu era mais quando eu era adolescente, assim, criança mais ou menos, quando falavam, né, sobre a perseguição e tal, hoje nós vemos esse tipo de perseguição somente na África, né, na região da África, se eu não me engano, na Nigéria, nesses lugares assim, onde os muçulmanos, né, predominam. Então, assim, e ainda hoje acontece bastante isso. Bastante cristãos que são pegos e eles têm que decidir, tomar uma decisão. Ou eles negam a Jesus ou então eles morrem. E nós vemos que muitos desses cristãos têm morrido. E tem mostrado muito pra gente que eles não têm negado a fé deles, eles têm ficado firme até o fim. E eles acabam, então, eh, aceitando a morte e acabam morrendo. Então, nós imaginamos sempre assim. E vai chegar uma hora que as pessoas vão vir, sim, mas mais esses países que a Bíblia falar do cristianismo é totalmente pecado, não, é totalmente proibido, que é justamente nesses lugares que as pessoas vêm sofrendo isso. Porém, nos dias atuais, nós já estamos sofrendo essas perseguições. E por isso que existem em muitos lugares pessoas que são evangélicas e ficam no silêncio. Porque o evangelho em si, nesses últimos dias, tem se tornado um escândalo muito grande. Que tudo é escândalo. Tudo. É pastor envolvido com corrupção, é pastor envolvido com, sabe, muita coisa. Quem está seguindo aí o processo do Banco Master tá sabendo, né, sabe mais ou menos o que tem acontecido. E aí vem o que acontece, que aí aquelas pessoas, nós que não temos nada a ver com isso,
começa aquele negócio, mas você não é, mas não era crente? Você é crente, né? Aí o que acontece? Muitas pessoas acabam se camuflando e se diz ser crente apenas na igreja, no meio da sua família, no ambiente onde pessoas te conhecem, já te conheciam e te aceitam como você é. Mas pessoas que não te conhecem, pessoas que estão fora do seu ambiente, a gente faz de tudo para que essa pessoa não saiba que nós somos evangélicos. Justamente por conta disso. E Jesus está falando para a igreja de Esmina, olha, não tenha medo. Ai, olha, feliz será que nós não temos que ter medo. Porque aquele que se vergonhar diante de se vergonhar diante do meu pai, na frente dos homens, será envergonhado diante de meu pai. Aquele que tiver vergonha de dizer aos homens, não, eu sou evangélica, eu creio em Jesus Cristo, acredito na Bíblia, continuo acreditando em tudo, que está firme na rocha, que está firme ali em Cristo e quer continuar essa vida de retidão com o Senhor, não tem vergonha, não tem medo de nada, nem nada, nem de ninguém. Continua enfrentando, continua tendo as suas ações, lógico, sem ignorância, sem querer ser melhor do que A e B, nem nada, mas continua firme e constante, inabaláveis. Os crentes já estavam sofrendo perseguições, lembram? E acusações. Porém, o Senhor os exortou que tais coisas se intensificariam. Isso quer dizer, ficaria maior ainda, ia ter mais perseguição, o círculo ia fechar muito mais do que eles estavam imaginando. O alerta era para que ficassem firmes na fé, pois muitos seriam lançados na prisão, o que representaria uma clara ameaça de morte. Então, muitos iriam ser lançados na prisão. E em outros lugares, hoje aqui nós vivemos aqui no Brasil, nós vemos as injustiças com a questão política de pessoas que foram presas inocentemente. E muitas pessoas, como se diz, ficam felizes por isso. Gente, é uma injustiça muito grande. Agora você imagina, você está ciente que por amor a Jesus, que por amor à Bíblia, você vai ser lançado no cárcere. Que a qualquer momento alguém vai chegar e vai falar assim, vocês estão presos. Eu fico imaginando nos dias de hoje. Ai, gente. Misericórdia. Do jeito que andam as pessoas, do jeito que as igrejas têm deixado de pregar essa parte, têm deixado de falar sobre as perseguições dos fins do tempo, eu fico assim pensando, quantas pessoas não vão desistir da caminhada se alguém chegar e falar, ou você nega Jesus, ou você está preso. Um monte de gente, né? Misericórdia, Senhor. Que nós possamos permanecer firmes, gente. A gente fala, leva um pouquinho, a gente brinca um pouquinho, mas a coisa é muito mais séria. E tem pessoas que continuam brincando. Os prisioneiros muitas vezes chegavam a morrer de fome ou de doenças contagiosas devido à precariedade das prisões. Ao afirmar que a perseguição seria por um período de 10 dias, estava se dizendo em linguagem figurada que a perseguição seria por um período completo, ou seja, ela teria um fim. Você imagina você saber que a qualquer momento você vai ser preso e um único meio de você sair dali seria a morte? Já parou para pensar? Já parou para imaginar como é isso? Os crentes deveriam manter-se fiéis, pois não lhes haveria de
de vir tentação maior do que as suas forças. Ser fortes, ser firmes, permanecer inabaláveis na fé. Você sabe o que é isso? Inabaláveis na fé. Era o que a igreja de Esmina tinha que ficar, tinha que permanecer. Eles não podiam ter medo. Segundo, ser guiado pelas promessas divinas. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Infelizmente, nos dias em que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que têm trocado essa promessa por uma promessa de moradia permanente por aqui. Gente, eu falo porque assim, eu fico. É você que está mais tempo, a gente está mais tempo na caminhada com Cristo, nós percebemos o quão distante muitas vezes nós podemos estar de Cristo. O quão distante nós podemos estar e achar que a gente está tudo bem. Não, eu tô. Só que se você parar e pensar, eu não estou falando fora de outras igrejas, não. Eu fico olhando as pessoas que eu já conheço e às vezes eu fico pensando assim, o que passa na cabeça dela, né? Gente, será que, tipo, é claro que a vida, a vida espiritual é algo assim íntimo, é algo individual. Cada um, porque assim, para chegar aos céus, ninguém vai levar ninguém. Eu não vou levar minha filha, eu já falei isso para ela. Eu não vou levar minha filha. E a gente cresceu num ambiente ouvindo isso dos meus pais. Olha, a vida com Deus é individual. Vocês não vão para o céu pendurado na barra da saia da sua mãe. Vocês têm que ter a vida individual com Deus. Vocês e Deus. Eu não vou levar você para o céu, sua mãe não vai levar você para o céu. Ninguém vai levar vocês para o céu. Vocês têm que ir com as pernas de vocês. E vocês vão chegar lá com as pernas de vocês. Não adianta. Não adianta chorar, não adianta espernear. Nós não vamos levar vocês. Então nós já tínhamos isso dentro de nós. Que para chegarmos ao céu, nós teríamos que ter a nossa experiência com Deus, a nossa vida com Deus, o nosso buscar com Deus e pronto, acabou. Era nós e Deus. E amém. Era isso que nós tínhamos que ter em mente. E nada mais. Então, quando Jesus fala para a igreja, olha, você ser fiel até a morte. Então, quando eles falam assim, ó, um de vocês serão presos e a prisão será de 10 dias. Isso quer dizer, o momento em que vocês estiverem lá, tenha certeza, vocês só vão sair de lá através da morte. Mas ser firme, porque fechando seus olhos aqui, vocês vão abrir os seus olhos, vocês já estarão no paraíso. Ah, eu não acredito no paraíso. Não tem problema, mas ele existe. E existe vida após a morte. Muitas pessoas brincam, acham que não tem nada, que tá tudo aqui e vai ficar aqui. Não, não vai, gente. Isso aqui vai ter um fim. Como será? Ah, eu não sei. Eu não gosto de imaginar, porque eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ter um fim. E depois desse fim, cabe a nós, enquanto vivos, sabermos e decidirmos de que lado nós queremos estar. A exortação de Jesus foi acompanhada de uma promessa. Os crentes daquela igreja não deveriam ter medo. Não deveriam ter medo durante o sofrimento que enfrentariam. O Senhor os conclamou à fidelidade que não ficaria restrita por um espaço de tempo, mas seria de ser até a morte. Se preciso fosse, eles deveriam morrer por Jesus. A promessa que o Senhor fez como recompensa da fidelidade da igreja era a coroa da vida. Essa é uma figura de linguagem que remete aos jogos esportivos gregos. Na época, tais jogos
eram muito comuns na cidade de Esmina. Ao final da competição, o vencedor recebia uma coroa. A triunfante igreja de Esmina, ao permanecer fiel às provações, receberiam também a coroa da vida. Isso é, a plenitude da vida imortal. A promessa do Senhor à igreja se completou com a assertiva de que ela não experimentaria a segunda morte. Todas as pessoas morreram a primeira morte, que é o fim da vida biológica. Mas os que não nasceram espiritualmente experimentarão a morte eterna. E vamos lá para a gente encerrar aqui, Apocalipse 20. Apocalipse 26. Bem-aventurado bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E 21:18. A estrutura 21:18. Fala dos fundamentos da igreja. Acho que seria um outro versículo. Mas é isso aí, gente. E aprendemos nessa aula as virtudes de uma igreja triunfante. Então sejamos como a igreja de Esmirna. Sejamos fiéis até a morte, para que nós possamos receber a coroa da vida eterna. Tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida é corruptível. Tudo nessa vida tem um fim. Nada dura. Uma roupa não dura, um sapato não dura. Tudo nessa vida tem um fim. E a nossa vida com Cristo, ela, após a morte, é vida eterna. É estarmos com o Senhor para sempre. Então vamos fazer como essa igreja, ser fiel até o fim. E receberemos do Senhor a coroa da vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. E nós estaremos falando então sobre a igreja de Pérgamo, uma igreja em perigo. Vamos descobrir quais são os perigos dessa igreja. Amém? Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.